Bem-vindos ao programa Amigos da Arte. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês, para o conhecimento aí do meu público, o senhor Cipriano. Tudo bom? Eu tenho um prazer maior de recebê-lo em minha casa. Ai, que delícia, gente. Uma casa maravilhosa, por sinal. Eu estou aqui muito bem recebida e virou o cenário do nosso programa hoje. Eu queria começar pedindo que o senhor se apresentasse para o meu público, porque assim, eu nem perguntei, né? A gente conhece, aqui Tietê é muito assim, a gente conhece, sabe quem é, mas por trás daquilo que a gente conhece existe muito mais. Então quem é o senhor Cipriano? Eu vou resumir de uma forma muito interessante. Meu pai era advogado em Sorocaba. Então eu costumo dizer que eu fui concebido em Sorocaba. Meus avós maternos residiam em Itatiringa. Quando minha mãe estava aguardando o meu nascimento, foi para Itatiringa, e lá eu nasci. E depois eu tive a minha vida toda aqui em Tietê. Concebido em Sorocaba, vida intrauterina em Tietê, nascimento em Itatiringa. E depois voltou para a educação aqui em Tietê. 20 anos de idade, voltei para Tietê, onde eu cursei o antigo coleginho, que existia ali na rua Enoque Barreira de Macedo. O prédio do coleginho existe até hoje. Em seguida o Luiz Antunes, depois o ginásio no Plínio e o curso clássico, também no Plínio. Sim. Em seguida fui a São Paulo, ingressei na Faculdade de Direito de São Paulo, lá de São Francisco, da USP, onde me formei com 23 anos de idade. E aí voltou para Tietê? Não. Aí eu fiquei em São Paulo, advoguei um tempo lá em São Paulo, retornei para Tietê, advoguei um tempo em Tietê. Nesse período em que eu estive em Tietê, lecionei português no Plínio e economia política na Escola de Comércio. Depois retornei para São Paulo, fazendo parte do departamento jurídico do União de Bancos. Na época, Banco Moreira Salles, posteriormente União de Bancos, onde fiquei até 1971. Em 72, organizei com meu colega de turma e primo, Olegário Camargo, que por sinal sobrinho de Suzy Arruda, aquela atriz. Já ouviu falar em Suzy Arruda? Acho que não. Uma das irmãs Cajazeiras. Sim. Então eu lembro bem delas, das três irmãs, né? Tia do Olegário, esse meu colega de turma, primo, e com quem eu formei o escritório de advocacia. E esse escritório durou uns 10 anos. Por motivos os mais diferentes, o escritório deixou de existir, e eu retornei a Tietê. Retornando a Tietê, reiniciei minha advocacia aqui em Tietê, no escritório de meu pai, que é Cipriano da Silva Camargo. Em seguida, acabei entrando em política. Eu lembro bem disso. Eu acho que foi essa época que ficou mais conhecida. Acabando sendo candidato a vice-prefeito na chapa com Clóvis Pasquale. Sim. Ganhamos as eleições e cumprimos o nosso mandato até 1988. Deixei a prefeitura, não quis mais saber de continuar na política, e retornei à advocacia propriamente dita. E advoguei até há 5 anos atrás. Olha. Por problemas de saúde ocular. Eu tenho um problema sério de deterioração de retina, então isso dificulta em muito o exercício da advocacia. Certo. Some-se a isso a informatização, que me alijou completamente do sistema, né?
que não é fácil, né? É uma coisa Fácil, totalmente nova que às vezes a gente até desiste, né? E com muita rapidez. Muito rápido. Muito rápido. Foi muito rápido. Quer dizer, e você acaba com uma adaptação muito difícil. No começo você se socorre de colegas seus, aí depois fica muito complicado. Fica complicado, né? Então... Aí também eu acho que entra um pouco naquela coisa assim, será que eu quero realmente isso pra mim, né? Porque a cabeça, eu acho que a cabeça de quem tem uma formação mais analógica, digamos assim, mais, né? Depois você acostumar... Não, eu sou analógico. É complicado você acostumar com aquilo que vem, porque parece que você tem que dar um espaço, você tem que abrir mão de alguns valores e conceitos para começar a se dedicar a essa parte tecnológica. E, não sei, eu sinto um pouco isso. O analógico tem a vantagem de você transportar sua alma para o seu trabalho. Sim. Porque o digitalizado é uma máquina. A máquina acaba fazendo aqui, tudo, trabalhando por você. Sim. Essa geração hoje está exercendo sua atividade profissional, seja na área de humanas, seja na área científica, essa geração vai sofrer muito com a inteligência artificial. E vai sofrer mais do que a gente, porque nós tivemos do analógico para o digital, o que aconteceu? Foi mais lento. Foi mais lento. Do digital para a inteligência artificial é uma rapidez enorme, muda do dia para a noite. E você fica muito dependente, né? Agora, eu acho o seguinte, eu não sei o que vai acontecer com a própria língua, vamos dizer. Sim. Hoje você, por exemplo, você entra num consultório médico, tá lá a mãe, a criança, cada uma com um celular na mão. Sim. E o tempo nem inteiro, parece né? que estão lá. As mensagens todas, elas são feitas de uma forma em que o conteúdo é relativo, é tudo abreviado. Sim. Eu não sei se depois, quando vai ter necessidade de transmitir algo, você vai ter condições de transmitir conteúdo. Eu não sei. Eu tenho um certo receio nesse sentido. Eu tenho muito receio, eu não tenho certo receio, eu tenho muito... Veja um pouquinho. Na verdade, todo mundo vira competente. Sim. Chega, vai fazer. Na minha área. Mas é uma competência igual, né? Não, na minha área do direito, por exemplo. O que acontece? Você entra no computador, você... Já tem tudo pronto. Está tudo pronto lá, você o mesmo apenas texto muda os nomes e tal. Você não está vivenciando aquilo, vivendo aquilo, sabendo que aquilo, na verdade, representa. Não sei. Talvez essa facilidade... vai ficando mecânica. Talvez essa facilidade toda devesse abrir caminho para alguma outra coisa, né? Que eu ainda não percebi o que é. Talvez o ser humano vai ter tudo isso com tanta facilidade, e aí ele deveria ter mais tempo para desenvolver uma paz espiritual, talvez alguma coisa, mas eu não vejo isso acontecer. Ele não... E some-se a isso também a comunicação que se dá através da chamada rede social. Nesse tipo de comunicação, você destrói uma biografia num segundo. Numa coisa que corra mais rápido do que uma mentira. Você soltou ali, essa máquina repetitiva, ela espalha em um segundo para o mundo todo. Eu vou contar uma gafe que aconteceu comigo graças à rede social para endossar isso que ele está falando, né? Uma vez eu fiz uma pesquisa musical para fazer uma coreografia, eu sou coreógrafa, né? Então eu fazendo um espetáculo e quis fazer, na verdade assim, uma coisa encomendada, né? Então a gente tinha que fazer um espetáculo com certo compositor. E eu fiz uma pesquisa musical na internet e peguei a música daquele compositor e coreografei. E acreditei na internet, né? Um erro meu, né? Uma coisa que a gente erra, depois a gente aprende, né? Era um clássico, uma música clássica.
E eu apresentei na praça essa coreografia e sempre dando crédito ao compositor, né? Tinha um primo meu assistindo o espetáculo, daí ele chegou pra mim depois e falou assim, olha, tava muito bonito, mas vou falar pra você, essa música não é desse compositor que você falou, é de tal compositor. Ele trocou o nome dele, falou assim, eu não acredito. Ele falou assim, é. Daí eu pesquisei melhor, né? Tarde demais, mas aí fui pesquisar melhor e realmente eu vi que ele tinha razão. Então a internet me passou uma mensagem mentirosa, eu acreditei, né? Acredito assim, até que fui preguiçosa, porque eu acabei confiando na primeira mensagem ali que eu tive, né? Sim. E hoje eu procuro, quando faço uma pesquisa, ser um pouco mais criteriosa, né? Mas realmente a gente pode pegar coisas assim que são... Mas então veja um pouco, a rede social, de uma certa forma, ela eliminou o chamado convívio social. O convívio tete-a-tete, é muito importante. Não existe mais, né? Essa troca tete-a-tete que existia antes. A oportunidade. Veja bem, na minha época nós nos reuníamos diariamente nos intervalos entre um período e outro de escola, no chamado Caramanchão do Jardim. Sim. Então os estudantes todos daquela época se encontravam ali num momento de lazer, trocando ideias, falando a respeito de assuntos interessantes. Engraçado, não saía bobagem nenhuma. Mas aí também já fazia parte da educação de vocês, né? Eu acho que... A escola, veja bem, fora do estabelecimento de ensino, no caso lá o Plínio, tinha o convívio esportivo no Regatas e o convívio social na esportiva e no jardim. E a troca de conhecimentos ela era muito importante. Veja um pouquinho, contemporâneos meus. Você veja, eu não sei se hoje há condições de você ter a oportunidade de um convite dessa ordem. Quer dizer, eu vou lembrar do nome de alguns deles para você e o que eles se tornaram lá no futuro. Luiz Ferreira Martins. Formou-se em medicina veterinária, depois professor de fisiologia da Faculdade de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, e depois organizador e primeiro reitor da Unesp, secretário de Educação Paulo Maluf, Luiz Ferreira Martins, morreu o ano passado. José Geraldo Massucato, está com uns 94 anos mais ou menos, reside aqui na rua Tenente Gerais, lá em cima, numa casa de esquina, onde tem uma escada de um tijolinho assim exposto, tijolinho exposto na parede, não tem massa, né? Bem na esquina, em diagonal, acho que não tem uma escola de dança por ali? Você pega a Tenente Gerais, segue, sobe, depois da rotatória, lado esquerdo, a primeira casa lá em cima, uma casa de tijolinho à vista. Tenente Gerais? Tenente Gerais, essa aqui. A Tenente Gerais é de cima, a Rua da Santa Casa. A Rua da Santa Casa. É na Rua da Santa Casa? Na Rua da Santa Casa, lá em cima. Logo, eu não sei se é em frente à casa do Peluzzi. Sei. José Geraldo Massucato. Entendeu? José Geraldo Massucato. Ah, eu acho que você está na Rua de Baixo, então. Peluzzi, acho que na Lara Sabe Campos, o escritório de Arnaldo dos Reis? Sim. Tem o escritório de Arnaldo dos Reis, umas 2 casas para cima, na esquina. Né? Ah, entendi. Sim. Tijolinho. Eu acho que é Tato Massucato. Acho que hoje acho que ele está com uns 94 anos. Certo. Tato se formou aqui, professor, foi para São Paulo, ingressou na Faculdade de Educação Física da USP, tornou-se professor da Escola de Educação Física da USP, mestre, doutor, e foi por 2 vezes prefeito da cidade universitária. Por 2 vezes. Está lá. Vocês sabem que está lá. Celso de Rui Bezegel,
chamado Begerba, cuja mãe faleceu acho que uns 3 anos atrás, nascido e criado numa casa ali ao lado da oficina de Mingo Marcieri. Saiu daqui de Tietê, foi para São Paulo, ingressou na Faculdade de Educação da USP, Sociologia, posteriormente fez mestrado e doutorado, tornou-se diretor da Faculdade de Educação da USP. Olha, gente, tietêenses, eu sempre falei que Tietê era berço de grandes nomes, de grandes homens, de grandes ilustres aí, artistas, e agora a gente está sabendo aí, né, através do seu Cipriano, quanta gente mais que a gente não conhece, quantos nomes que talvez não sejam tão conhecidos, mas que foram tão importantes, né, pessoas tão importantes da sua época aí, né? E eu aproveito a oportunidade de estarmos nesse assunto e trazer para a nossa conversa o seguinte: eu já tinha mencionado para você o Luiz Antônio Sacone. Sim. Pouca gente em Tietê sabe que Luiz Antônio Sacone, que é o pai de Márcio, né? Que você irmão falou. de Márcio. Irmão de Márcio. Irmão de Márcio Sacone. Ah, tá. Luiz Antônio Sacone é hoje o maior dicionarista brasileiro da língua portuguesa. Autor de mais de 30 livros sobre a língua portuguesa. Tem um livro dele que é best-seller, que acho que deve estar na 20ª edição, que se chama Não Erre Mais. Olha que coisa. É uma coletânea espetacular. Eu nunca vi ninguém prestar uma homenagem para esse moço. Também não. Eu acho que ele foi depois professor da Faculdade de Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, foi professor da Universidade da Bahia, foi no Ceará também, e respeitadíssimo no país todo. Então, isso acontece muito, né? Então, eu vejo um pouquinho. O Luiz Antônio Sacone, você conhece Márcio? Eu conheço o Márcio. Eu acho que o Luiz Antônio mereceria poderia fazer essa ponte, né? Uma ponte, uma homenagem para ele aqui em Tietê. Eu penso muito nisso. Eu falo assim, às vezes a gente vê, esses dias mesmo, né? A gente infelizmente teve aí o falecimento de uma pessoa aqui em Tietê, né? Da área artística, e aí logo em seguida se faz uma homenagem e tal. Eu falo assim, poxa vida, né? Em vida as pessoas não costumam fazer, né? Em vida as pessoas não procuram aquela pessoa, não vê se ela tá de repente precisando no sentido de você dar uma mão para mostrar quem é a pessoa, né? Porque é gostoso você ser reconhecido, né? Exatamente. É importante, por mais que a pessoa não precisa disso, não é a questão de precisar que eu falo, não é necessidade, né? Necessidade básica, eu preciso de alguma coisa. Lógico que isso é importante também, mas o ser humano, ele ter o reconhecimento de quem ele é, de quem ele está sendo, como ele contribuiu, né? Para a sociedade, para a cidade dele, é tão importante. Esse reconhecimento só vem de uma maneira póstuma. Ultimamente a gente só vê isso, né? Bom, dou um exemplo para você, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui. À medida que a gente vai falando, vai aparecendo, a gente vai lembrando. Itamar Assunção. Itamar Assunção é uma coisa extraordinária. Itamar Assunção é um poeta da música. Extraordinário. Exatamente. E tem outro rapazinho aqui de Tietê, da época de Itamar Assunção, que pouco você falou, coitado, mas é sensacional, Nardinho. Entrevistei várias vezes Nardinho já. Nardinho foi assim uma pessoa muito importante no nosso programa, sim. E Nardinho é uma pessoa que ele foi importante para vários outros músicos. Ele despertou a música de muita gente. O Nardinho, ele fez na época, eu não sei se impulsionado por Itamar Assunção ou não, mas na época eu me lembro que ele fundou em São Paulo um conjunto chamado Isca de Polícia. A Isca de Polícia é o do Itamar Assunção, né? É de Itamar Assunção. Isso. E aí Nardinho fazia parte da Isca de Polícia. Que é inspiração para grandes músicos brasileiros, né? Exatamente. Até no meu celular tem a música do Itamar que me desperta todo dia de manhã, né? A Dor Elegante, eu coloco sempre. Veja, outra pessoa, que pouco sabe dela, chamada Carlos Assunção, poeta.
Então, que inclusive agora, ultimamente, anda aparecendo por aqui, algumas pessoas vai ter agora... Ele mora em Franca, já com 95 anos. Sim, mas ele veio para Tietê, ele veio ano passado, estão fazendo alguns movimentos, lá o coletivo Anhuma vai trazer ele também agora. E olha como é, assim, que legal, né, a gente está falando disso, porque a necessidade que a gente tem de ter esse reconhecimento dessas pessoas enquanto elas estão aqui com a gente, muito. Porque depois que eles se foram, com certeza todo mundo fala, nossa, verdade, era assim, era de Tietê, nossa, que legal, e tá aí, e as pessoas, quando eu fico muito, assim, sabe, eu bato nessa tecla, porque eu penso que o poder público tem a obrigação de estar descascando isso, sabe? Porque a população, infelizmente, não tem o preparo de se abrir ou de consumir esse tipo de pessoa, sabe? De artistas. É preciso que se traga para a mesa do conhecimento tudo isso, para que as pessoas possam saborear esse conhecimento. Isso. Por exemplo, a Denise Assunção, que era irmã de Itamar, faleceu há pouco tempo também, né? E que eu sei que tentou por várias vezes fazer coisas aqui. A filha de Itamar Assunção, uma grande artista, Denise Assunção, também a gente não tem a possibilidade de ter ela aqui em Tietê, né? Então, eu não sei, eu penso que poderia ser feito mais. Eu luto aqui pela arte, pela cultura, sabe? Fico muito grata de repente a nossa conversa ter chego nesse perfil, né? Nesse perfil dessas pessoas, porque é muito importante que as pessoas saibam. Eu até cheguei a fazer um questionamento: será que Tietê tem tanta gente boa porque a cidade não dá bola para essas pessoas e elas vão crescendo cada vez mais de tão transparentes que elas são, de tão invisíveis, elas vão tendo que lutar e elas vão crescendo e se tornando monstros dentro da sua área? Será que é isso? Porque eu não vejo a cidade ter um reconhecimento dos nossos artistas. Quase que uma insensibilidade. Mas muito grande, uma insensibilidade muito grande, porque vem muita gente de fora, vem muito artista de fora aqui, sabe? A gente traz para grandes shows, coisas que estão na moda, mas ali, sabe, músicos, entendam, gente, a gente tem pessoas ilustres nessa cidade que inspiraram não só brasileiros, mas o mundo todo, né? O maestro Camargo Guarnieri, ele é o segundo maior maestro conhecido do Brasil, né? Atrás de Villa Lobos é o maestro Camargo Guarnieri. E a maioria do tietense não conhece a obra de Camargo Guarnieri. Personalidade internacional. Internacional. Aí eu queria entrar agora num nome que eu gostaria muito de discutir aqui com o senhor Cipriano, que é o Fernando Lobo, que é o Marcelo Tupinambá. E aí, antes de entrar no Marcelo Tupinambá, até respondendo uma perguntinha que ele me fez aqui, né, que o senhor me fez, qual é o ponto, onde foi que eu encontrei o Marcelo Tupinambá e por que eu tenho esse apreço, né, por essa pessoa. Há muitos anos atrás, eu sou coreógrafa, bailarina, eu fui convidada para coreografar uma música de Marcelo Tupinambá, fazer um trabalho num dia de homenagem a Marcelo Tupinambá, porque aqui na nossa cidade de Tietê existe um dia no ano, né, que é no finalzinho de maio, dia 30 de maio, dia 29, tem lá o dia de Marcelo Tupinambá. Também temos o dia de outros ilustres, mas o Marcelo Tupinambá está lá entre tantos que são lembrados na agenda cultural. Nem sempre lembrados com homenagens, mas está lá na agenda. E o Marcelo Tupinambá, quando eu peguei a primeira vez para coreografar uma música dele, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer uma coreografia dessa música? Porque era uma música que me soava antiga. Me soava uma música da época da minha avó, da época do meu pai. Chiquinha Gonzaga, contemporânea dele. Mas na época eu ainda não tinha esse conhecimento. Eu só escutei aquela música e achei uma música meio antiga, né? Falei, na hora que eu mostrar isso para as minhas bailarinas, eu vou ter até uma dificuldade, acho, de fazer com que elas entendam essa música. A partir do momento que eu comecei a coreografar as músicas dele, foi paixão à primeira vista. As músicas dele, as canções que ele compôs não saem da minha cabeça. Eu adorava as canções. São chorinhos, né? São choros, são valsas, são canções românticas. E
fandangos, ele tem assim, é uma música assim, raiz, sabe? É uma música que você percebe que tem aquela coisa do interior, sabe? E ao mesmo tempo ela tem uma graciosidade que eu podia dizer até de grandes compositores, uma graciosidade musical que é de compositores internacionais, né? No meu ponto de vista, de grandes mestres da música clássica até. Então, eu como sou professora de balé clássico, eu tenho assim uma afinidade com compositores clássicos, com Mozart, com Vivaldi, com Chopin, com vários, né, que a gente lida diariamente com a música deles. E o Marcelo Tupinambá, ele me tocou demais com as músicas deles, tanto as cantadas quanto as instrumentais, né? E por anos, mas quando eu falo anos, são anos. Eu tenho 39 anos de escola, a minha escola hoje tem 39 anos, e pelo menos uns 30 anos eu faço homenagens anuais a Marcelo Tupinambá. Então eu realmente conheço as músicas dele muito bem, admiro demais, é uma coisa que me toca muito, e eu já coloquei as músicas dele em diversas formas aqui na nossa cidade. Então todo mundo que passou pela minha escola de dança, todo mundo conheceu Marcelo Tupinambá. Você se apresentou com esse balé aqui no Jardim, não foi? Numa época? Sim, todo ano a gente apresentava no Jardim. Já apresentei em vários lugares, mas aqui no Jardim já vi várias versões dos trabalhos com Marcelo Tupinambá, né? Sabe que Marcelo Tupinambá, ele foi homenageado por um músico francês, o Darius Milhaud, é um compositor francês que veio para o Brasil na época lá da Chiquinha Gonzaga, na época que eles estavam em alta ali, né? E tinha todo esse movimento cultural na cidade de São Paulo. Esse maestro veio, estudou, né, os músicos brasileiros, conheceu, e ele fez quando ele voltou, ele fez uma composição que falavam que ele citava algumas músicas de alguns brasileiros, né? Era tido assim por algumas pessoas até como um plágio, né? Porque ele fez essas citações. E quando eu peguei para escutar essa música do Darius Milhaud, que chama-se Le Buffle sur le Toit, que é o Boi no Telhado, quando eu peguei para escutar essa peça, eu conhecia todas as músicas de Marcelo Tupinambá. Quando ele entra na melodia, que entra a música de Marcelo Tupinambá, eu falo, não, essa música é de Marcelo Tupinambá, que eu conheço. Então, para mim é uma delícia, né? Eu tenho uma sensação a hora que eu escuto as músicas dele, né? Olha... Então, essa que é a minha ligação com o Marcelo, é uma paixão mesmo pela obra dele. Na medida que você estava falando aqui, a respeito de Marcelo Tupinambá, a conferir. Eu tenho a impressão que numa dessas apresentações aí no Jardim, esteve presente o Marcelo Tapias, filho de Aparecida Belli. Você conhece Marcelo Tapias? Marcelo Tapias. Filho de Aparecida Belli com o Ângelo Tapias. Posso estar... Então, olha aqui, olha só. Ele é o quê? Músico? Hoje, ele é diretor. Você acha que ele estava aqui por quê? Ele veio para... Eu acho que ele fez, acho que num dia de Fernando Lobo, ele fez essa apresentação. Ele é diretor de cultura da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Esse programa que a Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo faz, uma vez por ano, apresentando shows em diversos pontos da capital, Sim. durante 24 horas, a direção é dele. Olha que legal. Fernando Tapias. Marcelo Tapias. Legal. Sabe ali, onde tem a sorveteria Coreto ali? Sim. Ao lado não tinha o prédio antigamente da CESP. Sei. Aquele prédio era da Aparecida Belli, dos pais dele. Ah, tá. Olha, tem isso também. Marcelo Tapias. Acho que valeria a pena você anotar, procurar. E trazer aqui para o meu público, tentar. Porque eu acho que ele tem esse conhecimento do. Ele deve ter um material muito legal. bom a respeito do Marcelo Tupinambá. Que legal. Eu acho. Você sabe que uma vez também, numa dessas apresentações de Jardim,
trouxeram o Marcelo Tupinambá Leandro, que é o bisneto do Marcelo Tupinambá, e o grupo de choro dele. Sei. E eles vieram para Tietê e nós fizemos a coreografia e dançamos ao vivo com eles tocando. Então, nesse meio tempo, desses 30 anos de homenagem a esse grande compositor, eu tive muitas alegrias, sabe? Com as músicas dele, com os trabalhos que eu criei. E é isso, né? E tive vontade de colocar tudo isso num documentário. Então, hoje nós estamos produzindo o documentário aí do Marcelo Tupinambá, né? Para que o povo, para que a população de Tietê possa conhecer um pouquinho mais de quem foi ele. E até o senhor estava me contando que na praça da nossa cidade existe um busto em homenagem a ele, né? Isso. Assim como existem alguns bustos de alguns tietenses ilustres, não é isso? Que convivem com o busto dele ali. Que convivem lá. Quem são os tietenses ilustres? O Cornélio Pires, Franklin Alves Moura, médico, e um prefeito chamado Quinzinho de Toledo, que dos anos 1920 por aí, foi quem fez a rede de esgoto de Tietê durante o mandato dele como prefeito, Quinzinho de Toledo. Se você for lá num dos canteiros centrais do jardim, você vai ver o busto do Quinzinho de Toledo. À sua direita é o coreto, à sua esquerda aqui você vai ver o busto dele ali. Legal. E eu acho que na placa que identifica o busto dele deve ter as coisas que ele implantou. Você implantar uma rede de esgoto é importantíssimo na cidade. Sim, exatamente. E aí que a gente vê, né? Antigamente existia essa homenagem, né? De se fazer o busto para pessoas importantes, né? O doutor Filhinho, que era médico, professor de fisiologia da Faculdade de Medicina de São Paulo, Franklin Alves Moura, aquele busto em frente ao TEC. Tem aquele busto, a cidade homenageou. Que também é o nome da escola, né? Franklin Alves Moura. Que é a antiga escola do comércio, né? E o Cornélio Pires, que dispensa comentários. Dispensa comentários. Veja bem, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente tanto o Franklin Alves Moura quanto o Cornélio Pires. Cornélio Pires em atividade, seja no TEC, dando um espetáculo, uma coisa extraordinária, marcante. Eu tinha 13 anos de idade. Que ele me marcou muito. E depois os espetáculos que ele fazia a céu aberto na cidade, em cima de um carro, de uma Kombi. De uma Kombi. Naquela época não tinha nem Kombi, né? Era uma carretinha, uma carreta. E ele fazia esse fazendo propagandista da Companhia Antártica Paulista. Que era patrocinadora dele. Que era patrocinador. Ele percorreu o país inteiro. Olha que legal. Veja bem, às vezes eu comento com Rosa assim, en passant, quer dizer, Cornélio Pires, se vivesse na época da digitalização, ele seria mundial. Guardadas as proporções, ele tinha assim um feeling, uma coisa muito especial, que seria comparável ao Chico Anísio. Legal. A um Jô Soares. Sim. Mais ao Jô Soares, porque o Cornélio Pires, além de tudo, era culto. Sim. Ele tinha cultura. Que legal. Além do talento artístico dele, né? Agora, conta pra mim, assim, pessoalmente, o que o senhor acha da importância dessas pessoas ligadas essas pessoas ligadas à arte, a cultura, a história da cidade, os artistas? Qual é a importância deles para a nossa cidade que eles não enxergam? Eu vou dizer para você. Eu vou pedir licença agora para o seu Cipriano e vou dar uma pausazinha agora no programa, porque a gente já extrapolou um pouquinho o horário e a gente vai ficar com a segunda parte, a continuação dessa conversa, no próximo programa. Não deixem de assistir e acompanhar.
Matheus. Aí eu falei para ele o seguinte, olha, você pode contar uma coisa, os nossos 4 filhos, todos eles tiveram a beleza da mãe e a inteligência do pai. Uma das pessoas que estava lá falou, o Rodrigo é parecido com a senhora. Cipriano falou, sabe, ele é parecido. Tem a beleza da mãe e a inteligência do pai. Foi um sucesso. É isso aí. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se!